Olá, pessoas! Hoje, então, nós vamos para a nossa quarta semana, né, de aula nesse formato EAD. Eu tô com bastante saudade, tô com vontade logo que isso passe, para que a gente possa se ver, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, que tem que se cuidar e tudo mais. Então, a gente vai continuar fazendo aula nesse modelo, até que as coisas voltem ao normal, ou pelo menos, né, a algo um pouco mais tranquilo para a gente poder voltar para a sala. Então, a gente continua falando sobre desenho, né? Mas eu tô relembrando um pouquinho, né, a questão da aula anterior. Na aula anterior, a gente trabalhou a questão das proporções, a gente viu que o corpo humano, ele tem entre 7,5 e 8 cabeças para o tamanho total, né? Então, essa imagem está no livro, eu voltei a usar ela para que a gente pudesse relembrar, né? E também, né, ver como é que foi, né, a produção de vocês, se vocês conseguiram fazer porque pedia para que vocês também fizessem um desenho do corpo humano dentro dessa questão das proporções. Espero que tenham feito, tenham conseguido, ou pelo menos tenham tentado, né? Acho que é bem importante essa questão de experimentar fazer, né? Se autorizar a fazer, mesmo que não saia bonito, que não saia do jeito que você esperou, mas é bem importante esse exercício, né? Para que você consiga iniciar, né? Para quem não é muito adepto ao desenho, iniciar essa questão, né? Do traçado, tá? Aí, relembrando também, né, a questão da proporção é algo assim idealizado, né? Não necessariamente todos os corpos que a gente vai desenhar, eles vão apresentar essa mesma proporção ali. Então, isso ali é um modelo, né, uma base que pode ser usada, mas não necessariamente é a regra que tudo tem que ser a partir daquele ali, tá? Essa imagem aqui, ela na verdade são várias partes da obra Partida da Monção, que é do Almeida Júnior, né, um artista brasileiro, e que ele vai mostrando um pouquinho dessa questão da posição do corpo, né, de como retratar esse corpo em posições diferenciadas, né. Então, vocês estão vendo que está ali enumerado 1, 2 e 3, né? Lá no livro, na página inteira, daí tem a obra também completa. Aqui eu peguei só a imagem que estava mais ali embaixo, até porque pede para que vocês preencham, né, com o número 1, 2 e 3, para ver em qual base, né, pertence, para qual desenho, para qual parte da obra vai pertencer àquela base ali, que parece um esqueletinho, né? Que é a primeira base ali, né? O esboço, pertence a qual, né? Então, é bem interessante que vocês visualizem com cuidado ali, para tentar compreender, né? Fazer essa relação entre uma e outra, tá? Essa imagem e essa atividade, ela tá na página 29 de vocês. Então, anotem lá, façam essa atividade diretamente no livro, tá? E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho do movimento no corpo, né? O movimento do corpo, ele se dá a partir do estudo que a gente fala, né, das articulações. Essas articulações, elas estão nos locais aonde a gente movimenta, né? Ali na imagem que eu trouxe para vocês, né, eles têm articulações, as principais. A gente tem muito mais do que isso, né? Mas para o desenho, para a imagem, aquelas ali são as principais. São os pontos aonde a gente faz essa questão do movimento. A gente consegue demonstrar, né, a parte do movimento, tá? E assim, ó, é muito importante na pintura, no desenho, essa parte do movimento. Vocês já devem ter visto que a grande maioria das obras, né, aparece as pessoas em posições diferenciadas, em movimentos bem diferenciados também, tá?
Então, um desenho mais próximo da realidade, o legal era que vocês pudessem fazer esse estudo das articulações. Como é que a gente faz esse estudo de articulação? O ideal é o quê? Vocês se posicionarem na frente de um espelho, fazerem posições diferentes, perceberem como é que a gente fica, né? Observar de fato, né? Como é que o nosso corpo, de fato, ele fica em posições diferenciadas, para daí sim a gente tentar desenhar, obedecendo essa ideia, né, daquelas bolinhas pretinhas que tem ali, onde demarca justamente a questão das articulações, né? Então, é uma experimentação. Ah, eu não quero desenhar, né? Então, não desenha, mas pelo menos observa, se observa, né? Percebe como é que são cada articulação, como é que a gente movimenta, né? Porque o que a gente percebe é que às vezes na hora de desenhar, o aluno ele faz o desenho muito mais de imaginação do que de percepção, né? De visualizar aquilo do jeito que ele é. Então, é comum a gente perceber o que? A dificuldade em colocar os braços. Então, é algo que se a gente olhar para o colega da frente, a gente já vai conseguir ter uma noção um pouquinho melhor. Ou, quando a gente faz esse exercício de observar a nossa imagem no espelho e ter essa percepção corporal de como é que é esse corpo, né? Quais são os locais aonde a gente consegue fazer esses movimentos. Teve 2 artistas, né, que apareceram na apostila, que eu acho que é bem legal, né, que é o Henri Toulouse-Lautrec e o Edgar Degas, né, e aí na página, vou pegar aqui, a página 30, né, pede para que vocês também façam, né, uma pintura, né, com essa questão, um desenho com essa questão do movimento, né. Mas antes da gente fazer essa pintura dos movimentos, eu vou falar um pouquinho dos 2 artistas que aparecem ali, porque são 2 artistas que também eu gosto bastante, então vale a pena a gente falar deles, tá? O Edgar Degas é um artista assim que ele sempre gostou muito de trabalhar principalmente o tema das bailarinas. Não que ele usasse somente o tema das bailarinas, porque ele também pintou lavadeiras, outras cenas do cotidiano em geral, mas o grande tema dele sempre foram as bailarinas. O que é interessante dele também é que ele valorizava muito mais o desenho do que a pintura, né? Então, a pintura era como se fosse um segundo plano, uma segunda... se der certo, beleza, mas o que ele queria mesmo era fazer o desenho, demonstrar esse desenho, né? E a questão da movimentação, né? De como eles se movimentavam, né? Uma das coisas também, ele utilizava muito o giz pastel, né? Que tem o giz pastel seco e o oleoso, né? O giz pastel, ele é muito parecido com o giz de cera, né? O que diferencia? No giz pastel seco, ele é mais quase parecido com o giz de quadro, só que mais molinho. E o giz pastel oleoso, ele é bem macio, né? E a gente quase que consegue fazer essa mistura de cores com o próprio giz, porque ele é molinho, né? Então, uma cor, ela meio que mistura com a outra. Ele trabalhava bastante com o giz, então ele usava de suporte não só tela, mas ele usava também papel, papelão, tudo aquilo que ele encontrasse e aquilo que era propício para que ele produzisse a obra, né? Então, o outro artista é o Henri Toulouse-Lautrec. Esse artista, ele era filho de uma família de pessoas de classe média alta, né? Porém, ele teve uma doença na infância que fez com que ele as pernas dele não se desenvolveram bem. Então, ele era bem baixinho, bem pequenininho, e tinha uma das pernas que era mais tortinha ainda, né?
E a família, como era uma família assim de classe média alta, né, ele se sentia deixado de lado, assim, né? Então, quando ele se tornou adulto, ele resolveu sair de casa, ele foi morar em outro local, e lá ele retratava bastante, né, a questão da vida noturna em Paris. Então, ele retratava como é que as pessoas viviam, principalmente as dançarinas, né, dos clubes, dos cabarés e tudo mais. Então, para ele era muito importante essa forma de retratar. E aí ali aparece também, né, que ele introduziu a Arte Nouveau. A Arte Nouveau era uma arte decorativa, uma arte com bastante detalhes, como se tudo tivesse que ser decoradinho, né, bem diferenciado realmente, né. Então, pelas pinturas a gente percebe, né, o que ele vivia. Então, ele vivia realmente na noite de Paris e retratando as pessoas que estavam ali presentes, né? Daí tem também, né, a questão das partes do corpo, né? Bom, ali fala dos pés e das mãos, né? Os pés e as mãos são partes que são consideradas bem difíceis para retratar. Então, eles têm uma dificuldade maior, né, pela quantidade também de articulações, se a gente parar para pensar, né, tem muita. Só que quando a gente se propõe a fazer, ele também apresenta bastante a possibilidade de aprendizagem, né, porque a gente pode trabalhar os pés e as mãos em variadas posições, né, então dá para fazer muitas coisas interessantes. Na página do livro, de novo eu vou lá para o livro, né? Vou ver direitinho. Na página 32, né? Tem essas imagens aqui, eu consegui fazer um recorte aqui, colocar no slide. O que é interessante, né? É que são várias possibilidades diferentes para a gente retratar. E ali está pedindo para que você também faça, a partir dessas imagens que estão ali, ou a partir até mesmo da sua própria mão ou do seu próprio pé, né? Eu fui buscar na internet tutoriais, tem vários tutoriais mesmo. E esses tutoriais, eles são bem interessantes, tá? Eles facilitam bastante a construção do desenho, porque eles partem, né, daquele desenho inicial, onde a gente faz como se fosse realmente um esqueletinho, né, para depois trabalhar, né, todas as articulações, uma a uma, para depois construir a mão, né. Então, a gente consegue perceber, quando a mão tá virada, deixa eu botar aqui, dessa forma, né, vocês podem perceber pelo desenho que tem ali, a gente tem uma preocupação maior, que é a questão do músculo, aonde a gente desenha, a gente tem essa marca, né? Minha mão é gigante, né? Então dá para ver bem. E depois sim a gente vai construindo. E novamente, olha só que interessante. É gominho por gominho, tá vendo? Por que gominho por gominho? Porque justamente, né, cada parte dessa aqui do gominho tem uma articulação, né? Então, o ideal, se vocês forem fazer esse treino, né, fazerem com a mão esticada, fazer com a mão fechada, né? Enfim, vocês vão trabalhar o desenho conforme vocês acharem interessante. Ali do pé também, dá para fazer a mesma tentativa, a mesma busca, né? Por essa forma de desenhar. Aqui, né, tem o tutorial que eu falei para vocês. Então, dá para perceber, né, o início do desenho, né? Se vocês olharem ali a mão esticadinha, né, tem quase como um quadrado, que é a palma da mão primeiro, para depois eles irem arredondando, né? E depois, olha, as mãos aqui, essa parte, ela forma, né, uma linha curva. Opa, cadê? Uma linha curva, né? Então, a gente consegue trabalhar essa questão. Um quadrado aqui primeiro, depois a gente arredonda essa parte, para depois arredondar essa aqui e trabalhar os dedos com os gominhos um a um, tá?
Ali depois do lado tem uma mão em outra posição, mas que de novo a gente consegue perceber, né, essa questão dos dedos feitos, né, de parte por parte, tá? Então, a atividade que é para vocês fazerem é a atividade da página 31, tá? A página lá 31. Então, pede para fazer assim, ó, um raio-x dos movimentos. Então, para isso, para recortar várias imagens de jornais, revistas que mostrem a figura humana em poses e movimentos diferentes. Cole no espaço do ladinho, trace a estrutura básica. Ou seja, vocês vão pegar uma revista, vocês vão buscar pessoas em movimentos diferenciados, vocês vão colar ali do ladinho e depois pega pelo menos umas duas, né? Eu acho que vale a pena pegar. E depois vocês vão fazer aquele traço bem simplificado lá, quase como se fosse um raio-x, mostrando bem o esqueletinho de fato, né, da imagem. Então, não tem mistério, só busquem a imagem de corpo inteiro, tá? Deixa eu ver aqui no livro, talvez tenha alguma coisa, né? Mesmo que não tenha algo inteiro, né? Por exemplo, essa imagem aqui do Almeida Júnior, dessa moça aqui, ó, já dá para trabalhar também o raio-x, né? A cabeça, os braços, onde é que tem as articulações. Então, aqui uma ideia para vocês, mas o ideal é que vocês peguem em revista, porque daí fica um trabalho mais interessante, vocês conseguem recortar e fazer do ladinho o desenho, tá? Então, sempre prestando atenção nessa questão das articulações. E a outra atividade é aquela lá do desenho das mãos, a tentativa, né? Eu sempre falo dessa questão da tentativa. Se permitam tentar, né? O primeiro nunca fica bom, tá? Dificilmente, né? Na verdade, fica bom. Então, experimentem. Se não gostarem, não tem problema. É só um experimento, é só, na verdade, uma atividade, né? Vale a pena, acrescenta muito na questão da experimentação de vocês, dos desenhos de vocês, tá? Então, é isso, gente. Beijinhos, né? Fiquem bem e até a próxima aula.